Você acha que o Bitcoin a $1 milhão é loucura? Um sonho distante? Pois eu te digo, não só é possível, como se as coisas continuarem andando do jeito que estão, é inevitável na minha visão. Então o Bitcoin no final de 2024 rompe pela primeira vez a marca dos $100 mil e recentemente, poucas semanas atrás, ele ultrapassou a barreira dos $123 mil. Mas e se eu te dissesse que a jornada do Bitcoin do zero até os $100 mil foi a jornada mais difícil da história? E nesse vídeo eu vou te mostrar com fato, não é bola de cristal, não é mágica, porque os próximos $900 mil de valorização do Bitcoin serão alcançados de forma muito mais fácil do que foi do zero até os 100 mil. E prepare-se, porque o futuro do dinheiro está se revelando. Uma corrida já começou e se você ficar parado, vai ficar para trás. Então, para o Bitcoin sair do zero da sua criação até os $100 mil, nós tivemos uma jornada de exatos 5.700 dias, ou então, se você preferir, 814 semanas, em meses foram 190, ou então 15 anos. Porém, no seu começo, por anos, o Bitcoin foi tratado como uma piada, como se fosse um dinheiro virtual, um dinheiro de joguinho, somente para entusiastas de internet, algo que nunca sairia da sombra da curiosidade. Cada centavo, cada dólar que o Bitcoin conquistou de valorização nesse período não foi fácil, na verdade foi uma vitória suada. Tudo começou no dia 31 de outubro de 2008, quando um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto publicou esse documento, que é conhecido como o White Paper do Bitcoin, e ele foi chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Era a proposta para uma moeda digital descentralizada, imune à manipulação dos governos e bancos. Um conceito audacioso que na época soava como ficção científica para a maioria das pessoas. Poucos meses depois, dia 3 de janeiro de 2009, o bloco Gênesis, o primeiro bloco de Bitcoin, foi minerado. E foi a partir daí que as transações começaram. E dentro desse primeiro bloco minerado, o Satoshi Nakamoto colocou uma mensagem, já vou falar em português aqui para ficar mais simples: chanceler da Inglaterra, em meio a um segundo resgate aos bancos. Era dessa manchete aqui. Então o que aconteceu? Basicamente, o banco quebrou e aí o Banco Central foi lá, resgatou. O que isso quer dizer? Que eles imprimiram mais dinheiro para isso. Esse foi o início da guerra contra esse sistema. Mas nesse momento que o Bitcoin foi criado, ele não valia absolutamente nada. Era somente um grupo seleto de cyberpunks entusiastas de tecnologia que ficavam interagindo em fóruns e falando sobre o Bitcoin, sobre o futuro do dinheiro. E esses cyberpunks utilizavam seus computadores domésticos mesmos, que eles utilizavam para trabalhar, para jogar, para fazer a mineração do Bitcoin. Porém, nessa época o Bitcoin não valia absolutamente nada, ele não tinha preço ainda. Não é que nem, não, vale alguns centavos. Não valia nada, porque ele não era transacionado dessa forma. Eles mineravam para poder fazer parte dessa comunidade, para poder fazer parte dessa inovação. Para quem ainda não sabe como que funciona o Bitcoin, então no sistema fiduciário das moedas emitidas pelos bancos centrais, por exemplo, tem o real aqui no Brasil. Eu tenho R$10 na minha conta e eu quero mandar esse dinheiro para a conta do Matheus. É muito simples. Eu vou lá no banco, vou colocar para fazer a transferência hoje via Pix. O banco, junto com o Banco Central, vai verificar se eu tenho esses R$10 na minha conta, vão tirar e colocar na conta do Matheus. Porém, se o banco quiser barrar essa transação por ser algo totalmente centralizado, ele consegue. E além disso, os bancos centrais do mundo conseguem simplesmente apertar um botão e imprimir mais moeda. É exatamente isso. Os bancos centrais podem sim emitir quanto dinheiro eles quiserem. Tem gente que acredita no passado, acredita que o dólar tem lastro no ouro, e isso acabou lá em Bretton Woods em 1944. Hoje o dinheiro é baseado na confiança, e nesse gráfico aqui nós temos o M2, que ele mostra, para trazer aqui de uma forma simplificada para vocês, a oferta de dinheiro na economia. E vocês podem ver que conforme o tempo passa, nós temos cada vez mais oferta. E é muito simples. Quanto mais dinheiro nós temos
em circulação, consequentemente, o dinheiro que você já possui na sua carteira, o dinheiro que você já possui no banco, passa a valer menos. E por conta disso, por ele valer menos, o preço das coisas fica mais caro. Então, quando você vai comprar alguma coisa, sempre vê, não, o aluguel tá mais caro, o café tá mais caro, que tá tudo mais caro, é por conta dessa oferta cada vez maior. Sendo que, na verdade, na prática, eram para as coisas ficarem cada vez mais baratas, porque com o avanço da tecnologia, mais produtividade, fica mais fácil de extrair as coisas. Então, para você conseguir extrair petróleo há 50 anos atrás, era muito mais caro do que você extrair hoje, mas você pega o preço do petróleo, hoje é muito mais caro, é por conta dessa impressão desenfreada de dinheiro. Já o Bitcoin é uma moeda descentralizada, então não existe nenhum governo ou banco central por trás. Então, primeiro ponto, com relação à oferta, vão existir no máximo 21 milhões de unidades. Não é que nem a moeda fiduciária, como o dólar, como o real, que os bancos centrais podem emitir cada vez mais. E a forma com que esses bitcoins vão ser distribuídos, esses 21 milhões de unidades, vem dentro da mineração, que eu já vou explicar. Porém, lá atrás, quando o Bitcoin foi criado, a recompensa por bloco de minerado era de 50 Bitcoin. Depois, isso aqui acontece a cada 210 mil blocos minerados. Então, o que dá mais ou menos aproximadamente 4 anos. Então, em 2012, tivemos o primeiro halving e a recompensa caiu para 25 Bitcoin. Depois, 12,5. Em 2020, 6,25. Ano passado, tivemos o halving em abril. Hoje a recompensa é 3,125 e essa recompensa vai caindo pela metade a cada mais ou menos 4 anos, até que em 2136 acontece o último halving, a recompensa por bloco vai ser 1 satoshi e depois 2040 não vai ter mais recompensa. 2140, na verdade. E como funcionam esses blocos que eu falei? Então, por exemplo, eu quero transferir um Bitcoin que eu possuo na minha carteira pro Renan. Então eu vou entrar lá no aplicativo, vou colocar o endereço da carteira do Renan, vou clicar para enviar. Essa transação vai entrar em um bloco da rede. Então aqui a gente pode ver os blocos que já foram minerados e os próximos blocos. Por exemplo, nesse bloco aqui nós tivemos 3.968 transações e o minerador que vale desse bloco recebe tanto a recompensa do bloco, que hoje é 3,125 Bitcoin, mais as taxas da rede. Então quando você vai transferir, você paga uma taxinha e entra aqui dentro. Então ele recebeu 3,125 mais 0,016 Bitcoin. E quem aprova essa transação são os mineradores. São pessoas do mundo todo que estão utilizando o poder computacional das suas máquinas para tentar descobrir um cálculo matemático que faça com que elas validem o bloco. Então, por conta disso, por conta de ser descentralizado, ninguém pode parar essa transação. Se eu coloquei para transferir e quero mandar para o Renan, esse Bitcoin vai ser enviado. Não é que nem um sistema centralizado do Banco Central, que ele pode bloquear minha conta, que ele pode bloquear o meu CPF, que ele pode sumir com o meu saldo, como já aconteceu antes. E o Bitcoin, desde o bloco Gênesis até maio de 2010, não valia nada. As pessoas iam lá, mineravam, discutiam nos fóruns sobre o futuro do dinheiro, mas é isso, somente uma comunidade. Porém, no dia 22 de maio de 2010, tudo mudou. No fórum chamado Bitcoin Talk, um programador da Flórida chamado Laszlo Haniex mandou uma mensagem que ele queria comprar 2 pizzas, de preferência pizzas grandes, e ele estava disposto a pagar 10 mil Bitcoin para quem estivesse disposto a pedir a pizza para ele. E muitos se enganam achando que o Laszlo pagou pra pizzaria em Bitcoin, porém não foi isso. Mandou no fórum, uma pessoa aceitou, falou beleza, vou pagar a tua pizza, paga um cartão de crédito, e o Laszlo foi lá e enviou os 10 mil Bitcoin para a pessoa que pagou as pizzas dele. E eu sei que você já tá imaginando, nossa, se um único Bitcoin hoje vale mais de 100 mil dólares, imagina 10 mil Bitcoins, é muito dinheiro. E realmente é. Hoje 10 mil Bitcoins, se você fosse comprar, custariam 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E na época, o Bitcoin não valia nada. Ninguém nunca tinha trocado Bitcoin por nada. Tanto que esse próprio programador já comprou diversas coisas com Bitcoin. E há outro fato curioso aqui. O Laszlo foi o primeiro cara a descobrir que ele poderia usar o poder da placa de vídeo dele, da GPU para minerar Bitcoin, e dessa forma ele tinha um poder computacional maior, porque até então as pessoas utilizavam somente o processador, a CPU, e ele utilizando a GPU tinha um poder computacional maior, o que fazia com que ele conseguisse validar mais blocos. E eu mostrei que lá atrás a recompensa por bloco minerado era de 50 Bitcoin, então você imagina aí quantos Bitcoin o Laszlo minerou. Tanto que a cada 10 minutos aproximadamente tem a mineração de um bloco. Com a recompensa de 50 Bitcoin, ele precisava minerar 200 blocos para chegar nesses 10 mil. E a partir de julho de 2010, aqui no CoinMarketCap,
nós conseguimos ver que o Bitcoin passou a ter um preço. Então tava lá custando 6 centavos de dólar. E obviamente variava, chegava aqui a 7 centavos de dólar, subia, caía. Porém, o volume de negociações lá naquela época era extremamente baixo. Então, não sei se o volume é real, mas enfim, aparece aqui que negociavam por dia $200 de Bitcoin. Até que em fevereiro de 2011, nós temos pela primeira vez da história o Bitcoin valendo mais de $1. Tá aí, segundo o CoinMarketCap, dia 14 de fevereiro. Eu vejo que a caminhada do Bitcoin do zero até $1 foi a mais difícil de todas. Ele podia ter morrido antes, ele podia ter se tornado somente um itemzinho colecionável que a galera ia lá, minerava, usava o poder da máquina para conseguir ter um Bitcoin e deixava guardadinho ali, deixava como se fosse um troféuzinho. Ou então que não tivesse mais minerador, ninguém quisesse saber, se não vale nada eu não vou usar meu computador para minerar isso daí, e morresse por lá. Então foi de 2009 a 2011 pro Bitcoin chegar em $1, e depois mais 2 anos, de 2011 a 2013 pro Bitcoin chegar em $100 por unidade. E foi a partir daí que começaram a surgir as primeiras exchanges de Bitcoin, porque até então era peer-to-peer, como tá lá no white paper do Satoshi. Se eu quisesse comprar Bitcoin, eu tinha que chegar em alguém que tem Bitcoin e falar, eu vou te transferir aqui, você manda os Bitcoin. Ou então minerar. Porém, surgiram empresas que intermediavam essa negociação. Então tinha o book de ofertas, eu tenho Bitcoin, eu quero trocar por dólar. Ia lá e negociava. Ou o contrário, eu tenho dólar, quero trocar por Bitcoin. Ia lá e negociava. Na época, a Mt. Gox, uma exchange japonesa, se tornou a maior do mundo. Porém, alguns anos depois ela acabou quebrando, falaremos ainda sobre, porém tem uma curiosidade. Nós temos um amigo que chegou a ter comprado 2 bitcoins lá na Mt. Gox, que hoje vale aí quase R$1,5 milhão, porém a corretora quebrou e ele perdeu. E foi nessa época que o Bitcoin começou a ser associado por atividades ilícitas. Foi lá que surgiu a Silk Road. Então era um mercado onde você podia comprar e vender o que quiser e era negociado em Bitcoin. E como você podia vender qualquer coisa sem filtro, as pessoas passaram a vender drogas, passaram a vender armas. Mas a realidade é que o Bitcoin não é a melhor opção para isso, tanto que é uma moeda 100% transparente. Todas as transações são públicas e estão dentro da blockchain. Então, se o Renan manda qualquer fração de Bitcoin da carteira dele pra minha, tá registrado, qualquer pessoa pode ver. Mas enfim, lá em 2013, o FBI conseguiu encontrar o dono do site, conseguiu encontrar o dono da Silk Road, foi lá, fecharam o site e apreenderam os mais de 144 mil Bitcoins que o Ross Ulbricht, que é dono da Silk Road, possuía. E ele foi preso, decretaram prisão perpétua pra ele. E aí fica o questionamento, que a Silk Road acabava sendo um marketplace, da mesma forma que hoje nós temos as redes sociais. Será quem é dono da rede social é responsável por tudo que as pessoas falam lá dentro? Mas uma das pautas da campanha do Trump é que ele iria soltar o Ross, e realmente no começo desse ano soltou. Os mais de 140 mil Bitcoin que o Ross possuía não foram devolvidos, tanto que hoje eles fazem parte lá da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, que são Bitcoins que eles aprenderam que a maior parte eram dele. Mas enfim, após ser solto, ele recebeu na carteira dele 300 Bitcoin. Aí fica o questionamento, será que ele é dele mesmo? Tá em outra carteira, ele mandou? Será que alguém doou? E quando o Bitcoin bate os $100 pela primeira vez, nós temos esse vídeo aqui, histórico, onde o camarada, cheio de espinha na cara, dá pra ver que essa era a comunidade do Bitcoin, mostrando na televisão que o Bitcoin bateu por unidade $111. E a escalada dos $100 para os 1.000 foi muito rápida. Então tá aqui, ele bateu por volta de abril de 2013. Se a gente puxa um pouco mais pra frente, lá por dezembro de 2013, ele atinge pela primeira vez os $1.000 por unidade. Foi quando o mundo começa a olhar, calma lá, moedinha digital, cada moeda tá valendo $1.000. Porém, a maioria sem entender e achando muito estranho. Como assim, moedinha digital? Que não tem banco central por trás, que não tem lastro. Se bem que eu já mostrei aqui, né, que a moeda fiduciária não tem lastro também. Tanto que surgiram várias críticas pro Bitcoin naquela época, tanto que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin, através desse vídeo aqui do Easy Nobre. Então eu assistia videozinho de gadget, videozinho de Game Boy. Na época eu tinha o quê? 13 anos de idade. Ele fala dos 2 principais problemas do Bitcoin na visão dele, que era essa questão de não ter banco central, de ser descentralizado, que no final das contas é a principal vantagem. Porém, na época, a maior parte das pessoas não conhecia. E foi também nessa época, vendo esse vídeo aqui do Easy Nobre, que eu conheci
o Daniel Fraga, que é citado nesse vídeo. E enquanto o Easy Nobre fazia vídeo sobre os principais problemas do Bitcoin, o Daniel Fraga fez um vídeo, as duas grandes vantagens do Bitcoin. E só para deixar claro aqui, na época eu tinha 13 anos, não era fácil comprar Bitcoin como é hoje, eu não tinha dinheiro também, eu não comprei. Porém, logo após o Bitcoin bater a marca dos $1.000, nós tivemos um grande colapso. A Mt. Gox, que era a maior corretora de Bitcoin da época, sofreu um ataque hacker. Levaram todos os Bitcoins que ela possuía, entre 650 mil a 850 mil Bitcoin, e ela decretou falência. Então quem possuía os Bitcoin dentro da corretora acabou perdendo, assim como nosso amigo que tinha 2 Bitcoin. E era a maior corretora. No seu auge, ela era responsável por 70% de todas as transações de Bitcoin. E aí que vem o ditado: Not your keys, not your coins. Você utiliza a corretora para comprar seus bitcoins, porém aqueles que você quer levar realmente para o longo prazo, você saca para sua carteira externa. Inclusive, nós temos nosso curso Express Blindagem Global. Por menos de R$50, e é somente uma vez, pagou uma vez, você já vai ter acesso. Tem lá como investir fora do Brasil, como comprar Bitcoin, criptomoedas, inclusive também como sacar seus Bitcoins para carteira externa e fazer a sua custódia. E decorando as 12 palavras, não importa onde você esteja, você consegue levar os seus Bitcoins para qualquer lugar do mundo. É um conteúdo express, porém extremamente transformador na vida de quem aplicar. O link tá na descrição para você fazer parte. E por conta dessa quebra da Mt. Gox, o Bitcoin saiu de mais de $1.000, no mesmo dia já chegou a cair em poucos dias depois para 380 e por fim, até o fundo do poço, ele chegou por volta de $100. E para ele sair desses $100 e poucos lá em 2015 e chegar no próximo marco histórico, ele demorou de janeiro de 2015 e, como vocês podem ver aqui, para chegar pela primeira vez aos $10.000 até lá pro final de dezembro de 2017. Ou seja, se passaram mais de 2, quase 3 anos. E foi nesse ciclo que o Bitcoin realmente começou a ser falado, a ser conhecido por pessoas fora da bolha. Ele começou a aparecer nos jornais, na televisão, na internet. Além disso, a tecnologia blockchain começou a ser explorada além do Bitcoin. Então foi quando teve o surgimento do Ethereum, rede Ethereum e seus contratos inteligentes. Tivemos diversas outras moedas sendo lançadas, os ICOs, as primeiras ofertas dessas moedas no mercado. Foi nessa época que apareceram ainda mais pessoas dizendo que Bitcoin é pirâmide financeira, que Bitcoin é moeda usada para lavar dinheiro, até mesmo em rede nacional, na rede do Plim Plim. Tá valendo 24 mil, uma valorização de mais de 100.000%. Se vale 23, se vale 24, eu não sei. E isso pode ser que tem bolha. A gente chama em economia da teoria do tolo maior. Mas tem um dia que não existe tolo maior e a pessoa que investiu acaba sendo o maior tolo. E eu vou te falar que esse camarada ainda foi modesto. Ele falou, pode ser. Tinha gente que já dava certeza, já falava que é pirâmide, que não vale a pena, que não tem laço, que é pior que veneno de rato já teve. E nesse período o Bitcoin passou por uma euforia tão grande que para ele sair de 10 para $20.000 se passaram somente 20 dias. Depois tivemos mais um ciclo de baixa porque o Bitcoin tem essa característica, ele tem ciclos até então bem definidos de alta e de baixa e saiu dos seus $20.000 e chegou até lá no final de 2018 abaixo até mesmo dos $3.000. Porém depois ele volta a subir novamente, então ele sai abaixo dos $3.000 lá em 2018, até que lá no final de 2021 ele atinge o seu topo de mais de $67.000. E nessa época, o Bitcoin passou a ser cada vez mais conhecido e com as pessoas, as instituições entendendo cada vez mais o seu valor. Foi logo após a pandemia onde tivemos uma impressão totalmente desenfreada de dinheiro, então vocês podem ver o salto que nós tivemos no M2 nesse período. E nessa época passamos a ver o interesse não somente do varejo, das pessoas, e sim o interesse institucional pelo Bitcoin de grandes empresas, grandes fundos de investimento. E depois, com o Bitcoin já é marcado, tivemos mais um ciclo de baixa, então ele saiu acima dos $67.000 e chegou no fundo do poço por volta de $15.000. E nessa época nós já gravávamos vídeo pro YouTube, já tínhamos os Gêmeos Investem e fizemos esse vídeo aqui, Bitcoin vai chegar em $100.000 em 2023 e falamos
Mas eu mesmo prefiro muito mais comprar algo que eu acredito nos fundamentos a 18 mil dólares do que a 67 mil. Tanto que nos meses que ele tava na faixa de 17, 18 mil dólares, nós compramos e compramos felizes aí por estar conseguindo comprar nesse patamar de preço. E o Bitcoin realmente saiu dessa faixa abaixo dos 20 mil dólares e chegou até então, lá no final do ano passado, acima dos 100 mil dólares e recentemente acima dos 123 mil dólares. Contamos toda a história do Bitcoin até aqui e vocês podem ver que ele saiu de uma moeda que não valia nada para valer mais de 100 mil dólares. E a verdade é que nessa jornada tiveram diversos desafios. O Bitcoin nesse começo poderia morrer a qualquer momento. Mas agora a jornada do Bitcoin dos 100 mil dólares até 1 milhão de dólares, eu vejo que vai ser muito mais fácil. O mais difícil de verdade foi do Bitcoin sair do nada para passar a ter valor, para valer centavos de dólar, para valer $1 que seja. Antes, era apenas uma comunidade de nerds, de cyberpunks, que iam lá, discutiam sobre o futuro do dinheiro em fóruns, utilizavam os seus computadores para minerar. Agora são as maiores empresas do mundo entesourando Bitcoin. São governos querendo fazer reservas estratégicas, porque eles entenderam o que realmente é o Bitcoin e eles querem proteger o seu capital em um ativo escasso. A MicroStrategy é uma empresa de tecnologia listada na bolsa americana. Porém, ela foi lá, subiu muito na bolha.com, mas hoje, nos últimos anos, ela não era mais líder de mercado, mas era uma empresa que tinha um caixa, ou seja, um dinheiro parado muito grande. E após a pandemia, aquela impressão de dinheiro desenfreada, o seu CEO, o Michael Saylor, entendeu o problema de pegar e só ter dólares no caixa da empresa, que era um dinheiro que estava cada vez mais se desvalorizando. E ele começa a pegar esse caixa da empresa, comprar Bitcoin com a justificativa que ele vai se proteger da inflação. Mas acreditando tanto no potencial do Bitcoin, ele passou a pegar dívida, a emitir ações para comprar cada vez mais Bitcoin. Tanto que a empresa até trocou de nome de MicroStrategy para Strategy, até com um Bzinho na logo. E hoje eles possuem mais de 600 mil Bitcoin. São quase 3% de todos os Bitcoins que vão existir. Pode ser loucura e realmente tem um risco muito grande de pegar dívida para comprar Bitcoin. Porém, outras empresas estão pegando parte do seu caixa para ter Bitcoin. Então a gente para ver aqui as empresas que mais possuem Bitcoin. Isso aqui é um dado de 6 meses atrás, né, Renan? Exato, muita coisa mudou já, na verdade. Então a gente tem aqui, ó, Strategy em primeiro lugar, mas tem a Riot aqui tendo Bitcoin, tem a Tesla, a Coinbase, né, que é a corretora de cripto. Tem o que mais aqui para baixo? Metaplanet. Aqui embaixo nós temos o Mercado Livre comprando Bitcoin. Nubank tem Bitcoin em seu balanço. Até mesmo o governo dos Estados Unidos está falando abertamente em sua reserva estratégica de Bitcoin, que inclusive a maior parte dessa reserva vem da apreensão da Silk Road. E se a maior economia do mundo decide fazer uma reserva de Bitcoin, você acha que os outros países vão ficar de fora? Existem governos que pegaram os Bitcoins de apreensão e simplesmente venderam. Isso aconteceu ano passado com o governo da Alemanha. Porém, o Bitcoin, como vocês viram no longo prazo, a curva de valorização está sendo somente para cima. Então tá aí, a Alemanha deixa de ganhar 14 bilhões depois de vender Bitcoin. Então, você acredita que os governos vão pegar esses Bitcoin e continuar vendendo depois disso? A moeda, que começou não valendo nada, está se infiltrando em todas as esferas do nosso mundo. Além disso, tivemos a chegada do ano passado dos ETF Spot de Bitcoin. Então, no passado, para você comprar Bitcoin, você tinha que abrir uma exchange. O correto mesmo é você pegar e transferir esses Bitcoin para tua carteira privada, e principalmente grandes empresas, grandes fundos de investimentos ou até investidores do varejo muitas vezes não querem ter essa responsabilidade. Hoje, dentro da bolsa americana e das principais bolsas do mundo, você consegue comprar um ativo e se expor à valorização do Bitcoin. Isso fez com que um caminhão de dinheiro entrasse para o Bitcoin. Então, pegando outro ETF, que também acaba sendo de uma reserva de valor, o ouro, o ETF de ouro foi lançado em 2004 e levou 2 anos para atingir a marca de 10 bilhões de dólares lá dentro das pessoas comprando. Enquanto isso, o ETF Spot de Bitcoin foi lançado em janeiro de 2024, ou seja, quase 20 anos depois, onde as pessoas estavam lá comprando ETF de ouro, fundos de investimento comprando ETF de ouro, algumas empresas comprando ETFs de ouro. O ETF de Bitcoin demorou apenas 7 semanas para bater esses 10 bilhões
que o ouro demorou 2 anos. E em dezembro de 2024, menos de um ano depois dos ETF de Bitcoin serem lançados, os ETFs de Bitcoin passaram os ETFs de ouro. Então, quando passou o ETF de ouro, tinha 128 bilhões, enquanto o de Bitcoin, 129 bilhões. Ou seja, a adoção das pessoas, das empresas, pelo ETF de Bitcoin está sendo muito mais rápida. Outro fator interessante é com relação à receita. Dinheiro no bolso. Então, as gestoras têm ETFs que replicam, que investem em diversos ativos diferentes. Por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, tem o seu ETF que investe no S&P 500, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o IVV. Tanto que aqui no Brasil nós temos um ETF para se expor ao IVV, que é o IVVB11, muitos já conhecem. E o ETF da BlackRock, que replica o Bitcoin, é o IBIT. E se eu te falar que hoje o ETF de Bitcoin gera mais lucro para a BlackRock do que o ETF do S&P 500. E muita calma nessa hora. Não tô falando que tem mais dinheiro no ETF de Bitcoin do que o ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, até porque é um mercado muito maior. Porém, o ETF do Bitcoin gera sim mais lucro, porque a taxa para você investir no ETF IVV, para ter essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é 0,03% ao ano. Enquanto isso, a taxa para você investir no IBIT, para você se expor ao Bitcoin, é 0,25% ao ano. Logo, mesmo com menos dinheiro no ETF de Bitcoin, ele gera mais receita para a BlackRock. E agora que vem a questão. Vocês acreditam que a BlackRock, com o ETF de Bitcoin gerando mais dinheiro até mesmo do que o ETF de S&P 500, vai falar bem ou vai falar mal do Bitcoin para as gestoras, para os investidores, para todo mundo? E muitas pessoas nos perguntam onde vocês compram Bitcoin, e nós compramos através da Quantifury, corretora parceira do canal, e inclusive para você, nosso seguidor, que vai fazer o teu primeiro investimento através da Quantifury, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Eu, quando fiz a minha conta lá atrás, antes mesmo da parceria, ganhei $20 de Bitcoin. Renan ganhou $5. Porém, eu ganhei lá atrás, mais de um ano e pouco atrás, quando o Bitcoin tava menos da metade do que ele tá hoje. Então, os $20 que eu recebi lá atrás, hoje já valem mais que 40. E aquilo, mesmo o Renan recebeu $5 de Bitcoin, daqui a alguns anos, 10 anos que seja, esses $5 podem valer muito mais. Então vou deixar o link aqui na descrição, colocando o código Gêmeos, você clica aqui para copiar na hora de criar a tua conta. Aqui é para você criar a conta, e aqui é um tutorial, um vídeo que nós gravamos, mostrando todo o passo a passo para utilizar a Quantifury. Então a primeira parte da jornada do Bitcoin foi um caminho solitário, onde ele e pouquíssimas pessoas que realmente acreditavam precisaram correr um caminho árduo. Cada centavo, cada dólar de valorização era muito difícil. Já hoje, com o Bitcoin passando dos $100 mil, vocês viram que o mundo todo já enxergou e o mundo todo já está vendo muito valor nisso. Então o caminho do Bitcoin dos $100 mil até o primeiro $1 milhão por unidade vai ser impulsionado por essas forças que são muito maiores, que realmente movimentam o dinheiro do mundo. A própria fragilidade do sistema tradicional, a busca das pessoas por um ativo realmente escasso, vão fazer esse trabalho duro. Porém, muita calma nessa hora. Acredito sim que vai ser muito mais simples do Bitcoin sair dos $100 mil para os $1 milhão, porém não vai ser somente uma linha reta. Então o Bitcoin é muito bem definido pelos seus ciclos de alta e de baixa. Então subiu aqui, teve correção, subiu de novo, teve correção, subiu até o momento aqui. Acredito que ainda vamos ter correções no Bitcoin, porém eu acredito que em menos de 10 anos o Bitcoin bate esses $1 milhão por unidade. Para nós essa conta é muito simples. Os bancos centrais vão continuar imprimindo cada vez mais dinheiro, como sempre fizeram. Enquanto isso, no Bitcoin, nós sabemos que serão no máximo 21 milhões de unidades. Acaba sendo uma questão lógica do porquê nós vamos chegar nisso. Então é isso aí. Para criar sua conta na Quantifury, é o primeiro link da descrição, e até o próximo vídeo.